Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar pra vocês 4 livros de horror que eu quero muito que venha pro Brasil. Durante agora o mês de outubro, mês do horror, que eu gosto tanto, lá na Twitch, nas lives, eu tava lendo um pouquinho cada dia de uma lista do Goodreads que se chama 60 Most Popular Horror Books of the Past 5 Years. Ou seja, 60 livros de horror mais populares dos últimos 5 anos. Alguns dos livros dessa lista eu já li, eu não vou falar deles pra vocês aqui hoje, mas alguns eu nunca nem tinha ouvido falar e a sinopse me chamou muito a atenção. Não procurei muitas informações além dessa lista e ela tem uma nota, no máximo, das pessoas que leram. Eu tentei até nem olhar muito por isso, fui bem pela sinopse e por essa sinopse eu queria que viesse muito pro Brasil pra gente ler. Eu leio em inglês, eu até talvez possa acabar lendo eles na língua nativa, mas eu sempre prefiro ler em português. Então eu queria muito e também para poder ler com vocês. De repente a gente podia até ler junto. Mas então tá, vamos lá. Eu achei dessa lista, eu separei 4 livros que eu fiquei muito doida pela sinopse e que eu quero que vocês torçam comigo para eles virem pra cá. O primeiro deles é Baby Teeth. Eu vou pegar a minha colinha aqui do lado, as anotações que eu fiz, tá? No Baby Teeth, desculpem o palavreado em inglês também. Baby teeth seria tipo dente de bebê, ou deve ser dente de leite, né? Nesse livro, a Hannah quer ficar pra sempre com o pai, mas a mãe impede ele. Esse livro foi um dos que eu procurei espaço, alguma coisa fora do Goodreads, fora da lista, e eu vi uma menina falando que esse foi um dos livros favoritos dela de horror do ano. Eu gosto muito dessa vibe de criança demoníaca, criança malvada, psicopata. Uma coisa que me pareceu aqui muito a Órfã. Inclusive, vocês assistiram Órfã 2? Porque eu ainda não assisti. Mas a Hannah aqui parece muito a Órfã. Só que, de repente, sendo criança de verdade, né? Ó, o spoiler de A Órfã. Faz muito tempo esse filme, gente. E ela quer ficar com o pai, mas ela vê na mãe, então, essa figura de impeditivo, né? Essa mulher que não quer deixar o meu espaço aqui. E, pelo visto, essa criança demoníaca fará coisas inimagináveis. E eu tô muito curiosa pra ler essa história, porque eu adoro criança psicopata. O segundo livro é Devolution, do Max Brooks. Max Brooks já é um autor que eu quero ler e ainda não consegui ler, porque ele é o autor de Guerra Mundial Z. E eu queria muito ler esse livro, porque o filme é maravilhoso. Alguns dos zumbis mais massa aí, que a gente já viu no audiovisual, né? In Devolution, um massacre é encoberto com uma erupção. E agora a Kate, nossa protagonista, vai investigar o caso. Parece uma sinopse bem ok, mas esse também foi um dos poucos da lista do Goodreads que eu fui olhar. Por quê? Porque a nota tava alta. E aí eu encontrei uma menina dizendo também que foi o favorito do ano dela e falou muito bem. Eu não olhei muito mais, só isso pelo autor. E por ela dizer que é um dos favoritos, me deu vontade de ler, e pela nota alta desse livro também. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Goodreads tem muito leitor. Então as notas acabam ficando bem medianas, porque tem muita gente votando. E um livro próximo de 4 estrelas no Goodreads normalmente é muito bom. E esse livro tá bem próximo de 4 estrelas, 3,92 estrelas. Então, e ainda mais para livros de terror, eu não sei por que eles baixam tantas notas de livros de terror. Mas é bem mais difícil de achar um livro 4 ponto tantas estrelas, sabe? O terceiro que eu vou trazer aqui, ele tem uma pitadinha de ficção científica. O terror e a ficção científica estão sempre aqui, né? E aí eu vi essa história e, meu Deus, tudo pra mim. The Hollow Places. Uma jovem descobre um portal na casa do tio que dá para várias realidades alternativas com criaturas que ouvem pensamentos e ficam fortes com medo. Ah, meu Deus, como assim? The Hollow Places é de um autora, não vi ainda, que se chama T. Kingfisher. E dentro dessa lista dos populares tem muitos da T. Kingfisher, eu acho que é uma mulher. E eu botei vários na lista e teve uma hora que eu até parei de botar. Eu digo, eu vou ler algum livro dessa pessoa primeiro, para depois eu ver, né, se eu gosto da autora e tal. Então, assim, desses livros dessa autora, acho que é autora, desse autor, eu quero começar por Hollow Places. E aí, de repente, se eu gostar, eu leio os outros. E, por último, o último que realmente me chamou a atenção, Little Eyes. O mundo tem esses animaizinhos que são tipo bichinhos de pelúcia, com câmeras no lugar dos olhos e rodas no lugar dos pés, que se chamam kabukis. E você pode ou ter um kabuki
ou controlar um kabuki e enxergar pelos olhos dele. E se você tem um kabuki, o kabuki vai te seguindo, vai vendo a sua vida, a sua família e tal, porque tem outra pessoa controlando esse kabuki. E aí, dentro desse mundo dos kabukis, nós vamos ter algumas histórias de pessoas que passaram por situações impensáveis, ou controlando um kabuki, ou com um kabuki ao seu lado. E aí, então nós vamos ver esse mundo pelos olhos dessas pessoas. Como será viver em um mundo onde você está sendo observado? Por que você teria um kabuki? Deve dizer na história, né? E aí, quando você escolhe um kabuki, o que você está procurando? Por que você quer ser voyeur da vida de alguém? E aí também, daí temos dentro disso pessoas que acabam presenciando crimes, por exemplo, ou coisas estranhas. Então eu achei bem interessante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Se eu não deixar, me cobrem o endereço aí, o site que eu tirei para vocês verem os 60 livros, né? Porque desses 60 eu só tirei 4 para mostrar para vocês, mas tem muita coisa interessante. Se você lê em inglês, melhor ainda, mas alguns desses livros já tem em português. Alguns exemplos que estão lá, por exemplo, Saboroso Cadáver, que eu li esse mês e trouxe para vocês, inclusive, a minha resenha. Olhem lá, ficou muito massa. Vamos falar sobre canibalismo. Gótico Mexicano, Outsider, do Stephen King. The Only Good Indians, que eu não me lembro agora o título em português, mas entrou pela Dark Side Books. O Ano das Bruxas, também da Dark Side. Mallory, do Josh Malerman. Tem muitos do Joe Hill também. Tô olhando aqui do lado, tá, gente? Enfim, muita coisa interessante lá pra gente aguardar que talvez algumas editoras mandem aí, né? Tragam aí pro Brasil. Me contem aqui nos comentários quais os livros de horror melhores vocês leram e quais vocês queriam ler e ainda não tiveram oportunidade. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau!